Charles Wood trabalhava como porteiro de um cemitério há vários anos e estava acostumado ao fato de que paz e tranquilidade geralmente reinavam nesse reino dos mortos. É claro que seu sono era perturbado de vez em quando pelos sons da orquestra matinal que frequentemente acompanhava os funerais, mas isso geralmente acontecia durante o dia e tinha razões bastante óbvias por trás. Até mesmo os parentes vinham visitar os túmulos de seus entes queridos apenas durante o dia, tentando sair do cemitério assim que começava a escurecer. Portanto, quando alguém vinha ao cemitério à noite, já era motivo de alarme. Charles Wood costumava trabalhar na polícia e, portanto, sempre prestava atenção às pequenas coisas que os outros simplesmente não notavam. Esse homem veio ao cemitério ao anoitecer, quando o disco carmesim do sol quase havia desaparecido completamente da vista. O estranho estava carregando um objeto loiro envolto em serapireira, que Charles não tinha como identificar. Depois de passar pela casa do porteiro, o homem foi direto para a parte mais distante do cemitério, onde parou em um dos túmulos. Charles se lembrou que 3 meses atrás uma jovem foi enterrada ali. Ela morreu de causas desconhecidas. O que ele está fazendo ali? Será que era o namorado ou o marido dela? Charles pensou consigo mesmo. Enquanto isso, o homem desembalava sua carga, que se revelou ser uma pá. O que ele está tramando? Sussurrou Charles, incapaz de acreditar no que estava vendo. Enquanto isso, o homem pegou a pá e a cravou com toda a sua força no monte de terra fresca. O estranho estava trabalhando muito, como se tivesse a intenção de cavar até o fundo. Charles Wood sentia-se muito desconfortável ao ver algo tão incomum. Não, o velho não estava com medo per si, era algo diferente. Charles simplesmente não conseguia entender o que levou o homem a sair para o cemitério à noite e começar a fazer algo terrível. A situação foi agravada pelo fato de que um vento forte começou a soprar e encheu o ar com o cheiro de ozônio, o que era uma indicação clara de que ia chover em breve. Mr. Wood reuniu coragem e saiu da casa do porteiro. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas simplesmente não permitiria que acontecesse. Ei, cara, o que você está fazendo aqui? Perguntou Charles cautelosamente. O estranho estremeceu e pensou por um segundo ou dois antes de colocar a pá de lado. Em seguida, ele dirigiu seu olhar para Charles e disse: Eu preciso descobrir a verdade. Não acredito que o corpo da minha irmã esteja enterrado aqui. O porteiro do cemitério ficou pálido, embora ninguém pudesse ver sob a cobertura da noite. O homem olhou para a inscrição feita na pedra de mármore e tentou ver melhor o nome da falecida. Diana Simmons ela era sua irmã? Perguntou o porteiro, sem sequer tentar esconder sua surpresa. Sim, senhor, sou Brandon Simmons, seu único irmão, respondeu rapidamente o visitante noturno. A resposta rápida convenceu Charles de que ele estava falando a verdade. Depois de um ano trabalhando como policial, o homem podia facilmente perceber quando alguém estava mentindo e, portanto, sentia que Brandon não representava uma ameaça para ele. O que te fez pensar que não é sua irmã que está enterrada aqui? Você tem dúvidas a ponto de estar disposto a desenterrar o túmulo dela? Perguntou o porteiro. Brandon franziu a testa e apertou os lábios em ressentimento. Era evidente pelo rosto do homem que ele tinha 100% de certeza de que sua irmã não estava descansando naquele túmulo. Charles não queria começar uma briga, então olhou para o céu e disse: Vamos para a casa do porteiro. Podemos tomar um chá lá. Parece que vai chover em breve. Acredite em mim, você não quer cavar na terra molhada. Mas Brandon não estava disposto a desistir. Segurando a pá nas mãos, o homem continuou a cavar mais fundo no chão com energia redobrada. No entanto, assim que Charles Wood voltou para a casa do porteiro, as pesadas gotas de chuva começaram a bater no telhado. 1 ou 2 minutos depois, Brandon irrompeu na sala, já encharcado até os ossos. Isso é muito melhor. Venha, aqueça um pouco. Vamos tomar um chá. Parece que vai chover a noite toda. Não é o melhor momento para desenterrar um túmulo, disse Charles. Brandon sorriu e fungou. Havia definitivamente um pouco de verdade nas palavras do porteiro. Então ele sabia que não valia a pena discutir. Mr. Wood deliberadamente não fez nenhuma pergunta desconfortável, decidindo não apressar as coisas e dar a Brandon a oportunidade de começar a conversa em seus próprios termos.
O homem sentia que havia uma ferida profunda que o homem carregava e que não o permitia seguir em frente com sua vida. Depois de fazer chá, o porteiro sentou-se em frente a Brandon e se preparou para ouvir. O homem voltou atrás no tempo, até os dias em que ele era um garotinho e brincava de esconde-esconde com a irmã nos densos campos de milho de Ohio. Naquela época, a vida não parecia tão complicada e não exigia que Brandon se preocupasse com nada além da situação em mãos. O pai de Brandon e Diana trabalhava como agrônomo em uma das fazendas da vila. Brandon era considerado um verdadeiro profissional em sua área de trabalho. Sua mãe administrava uma pequena fazenda que tinha dezenas de galinhas, gansos, algumas ovelhas e uma vaca. Assim, Brandon aprendeu a trabalhar desde cedo e, quando chegou à idade adulta, sabia como usar quase qualquer equipamento agrícola. Infelizmente, foi próximo à formatura de Brandon no ensino médio que ocorreu a pior experiência de sua vida. Em primeiro lugar, foi devido à trágica morte de Frank Simmons, cuja vida foi interrompida em um acidente de carro. A notícia da morte de seu marido arrasou a casa da infeliz mãe de Brandon, que acabou no hospital apenas 3 dias após o funeral. Pamela Simpson já havia reclamado de dores no peito e a morte de seu marido apenas agravou a situação. Brandon nunca esqueceria o rosto pálido de sua mãe quando ela lhe pediu para cuidar de sua irmã mais nova, antecipando sua morte iminente. Pamela fez questão de dar conselhos a seu filho enquanto ainda podia: experimente a vida na cidade grande, venda a fazenda. Isso não é para você. A colheita não tem sido suficiente recentemente nem para cobrir os custos de semear e cultivar o terreno, e Diana precisa encontrar um emprego que ela goste. Ela é tão bonita, eu não acho que trabalhar na fazenda seja adequado para ela. Os olhos de Brandon se encheram de lágrimas diante da realização de que sua vida era ótima apenas um mês atrás e agora ele estava ao lado da cama de morte de sua mãe, se preparando para o pior. Não se preocupe, mamãe, vou cuidar de Diana. Tente se manter positiva, por favor, sussurrou Brandon. Brandon não sabia naquele momento, mas aquela conversa em março seria a última vez que ele falaria com sua mãe. Ela morreu 1 hora depois de seu filho sair. Brandon levou muito a sério a morte de sua mãe e tudo o que veio depois foi um desafio extremamente difícil para o jovem, que de repente se tornou responsável não apenas por sua própria vida, mas também por sua irmã mais nova, Diana. Após o funeral, Brandon decidiu mudar completamente de vida e, seguindo as instruções de sua mãe, vendeu a fazenda. Brandon e sua irmã se mudaram para Nova York, que sempre foi a cidade dos sonhos do jovem. É claro que eles tiveram um tempo muito difícil no início. A metrópole os atordoou com seu ritmo frenético de vida, abundância de problemas e ausência de qualquer estrutura. De volta à fazenda de seus pais, Brandon e Diana conheciam cada centímetro do campo de milho, sendo treinados para cuidar dele desde a infância, mas não era o caso na grande cidade. Os jovens tiveram que gastar a maior parte de seus ganhos com o aluguel. Brandon e Diana conseguiram empregos como carregador e garçonete, respectivamente. Os jovens passaram por muitas dificuldades antes de conseguirem encontrar algo realmente valioso. Curiosamente, Diana foi a primeira a encontrar uma opção melhor. Depois de fazer um curso de corte e costura, ela conseguiu um emprego em uma fábrica de confecções. Brandon, por outro lado, se sustentava com trabalhos temporários por cerca de 1 ano, trabalhando até o completo esgotamento. Eventualmente, ele escolheu a construção como sua principal ocupação, que se tornou sua única fonte de renda. Enquanto isso, Diana estava claramente caminhando para o sucesso, tudo graças à sua dedicação e determinação. Tendo ganhado vários concursos para jovens talentos da moda, Diana deixou seu emprego na fábrica e partiu para trabalhar por conta própria. A jovem de Ohio logo chamou a atenção de várias empresas com reputação mundial, e mesmo banhada pelos raios do sucesso, Diana nunca esqueceu sua mãe falecida. Foi graças ao conselho dela que a jovem decidiu tentar encontrar seu lugar ao sol. Brandon estava muito orgulhoso de sua irmã mais nova, que se sentia incrivelmente orgulhosa pelo fato de sua família agora ter sua própria famosa estilista. Enquanto isso, o jovem recebeu uma educação em construção e ganhava um bom dinheiro, o que lhe permitiu comprar um carro usado. Infelizmente, o sucesso de Diana também teve seu lado negativo, que se manifestou em um número excessivo de fãs. Aconteceu que um deles era Liam Brown, um policial do NYPD. No início, Diana não deu atenção aos tímidos gestos de afeto dele.
Não quero nada com esse homem de 40 anos com barriga flácida e cara de bulldog ofendido pela vida, disse Diana rindo para suas amigas. Mas então Liam começou a segui-la literalmente aonde quer que ela fosse, e Diana percebeu que havia arrumado um perigoso perseguidor. Rejeitado repetidas vezes, Liam se tornou mais e mais intenso, pretendendo conseguir o que queria a qualquer custo. A situação foi agravada pelo fato de que o irritante pretendente era um policial, o que lhe conferia várias vantagens. Em um certo ponto, Diana ficou tão cansada do assédio de Liam que pediu ajuda a Brandon. Sem problemas, irmã. Vou garantir que ele entenda que sua atenção é indesejada, disse Brandon com um sorriso. No entanto, quando Brandon se encontrou pessoalmente com Liam, ele imediatamente percebeu que a situação era muito mais séria do que parecia à primeira vista. Liam não tinha o menor medo de Brandon, pelo contrário, tentou intimidá-lo. Se você tentar se envolver nessa questão, farei questão de te colocar atrás das grades por um longo tempo. Confie em mim, tenho poder e autoridade suficientes para transformar sua vida em um inferno, mesmo na prisão, disse Liam e bateu no ombro de Brandon. Com um ar de superioridade, foi então que o homem percebeu o perigo representado pelo policial obcecado. Após esse encontro, Brandon aconselhou Diana a se afastar um pouco e evitar as redes sociais. Vamos lá, o que ele vai fazer? Ele está apenas tentando me assustar, disse Diana, ignorando Brandon. Se ao menos ela soubesse como estava enganada. Infelizmente, ela não percebeu quão perigoso Liam era até que fosse tarde demais. Eventualmente, Diana decidiu tomar medidas drásticas para deixar claro para Liam que ela não tinha nenhuma intenção de iniciar qualquer tipo de relacionamento com ele. Por esse motivo, a jovem começou um relacionamento com um homem chamado George. Vendo que sua irmã tinha um novo homem em sua vida, e que Brandon achava que ele poderia cuidar dela, ele relaxou um pouco e perdeu a vigilância. Felizmente, foi quando algo aconteceu e mudou completamente a situação. Naquele dia fatídico, Brandon foi para uma viagem de negócios para uma empresa de construção, onde havia sido recentemente promovido a encarregado. A notícia do desaparecimento de Diana veio como um raio do nada. George estava completamente desesperado com a preocupação pelo fato de sua amada namorada parar de atender suas ligações e mensagens, além de não voltar para casa por mais de 2 dias. Por alguma razão inexplicável, Brandon imediatamente pensou em Liam. Tenho certeza de que aquele preguiçoso policial tem algo a ver com isso, exclamou o homem. Mas quando Brandon irrompeu na delegacia de polícia, descobriu que Liam havia deixado o emprego há cerca de 1 mês e se mudado para a Flórida. A notícia foi como um banho de água fria para Brandon. Não, isso é impossível. Ele estava literalmente obcecado por minha irmã, pensou o homem ansiosamente. No entanto, não havia evidências apontando para Liam Brown, especialmente considerando seu histórico impecável e uma série de prêmios por deter criminosos especialmente perigosos. Mas Brandon estava convencido de que Liam estava de alguma forma envolvido no desaparecimento de sua irmã. Como o homem esperava, uma busca em grande escala por Diana não deu resultados. A estilista parecia ter desaparecido do mapa. A polícia verificou todas as pessoas que puderam, mas não encontrou nenhuma pista. 3 meses após o desaparecimento de Diana, um corpo feminino foi encontrado na floresta, determinado como estando lá há várias semanas. Diana teve que ser identificada por roupas que tinham apenas uma vaga semelhança com as que ela usava em vida. Brandon foi o único que não acreditou na morte de sua irmã. Infelizmente, os policiais e até George pensaram que tudo estava claro como o dia. Acreditavam que Diana simplesmente se tornou vítima de algum assaltante que se livrou do corpo de forma terrível. Mais tarde, Brandon se reprovaria repetidamente por não ter insistido em um teste de DNA que teria dissipado todas as dúvidas sobre a identidade da falecida. Foi por isso que alguns meses depois o homem ficou tão desesperado que decidiu desenterrar o túmulo que supostamente era de sua irmã e pegou uma amostra de DNA da mulher para realizar o teste. Tendo ouvido a história de seu visitante inesperado, Charles Wood começou a refletir. Para ser honesto, ele nunca tinha ouvido algo tão incrível em sua vida. No entanto, ele não via mais Brennan como um louco que veio ao cemitério para arruinar um túmulo no meio da noite. Sim, é uma história e tanto. Bem, vamos esperar até amanhã. Espero que a chuva pare até então, e podemos começar a agir juntos, disse o velho. Não demorou muito para o sol nascer do lado de fora da janela. No entanto,
Quando os primeiros raios de sol penetraram na casa do porteiro do cemitério, o telefone de Brandon tocou de repente, acordando o homem que cochilava em uma cadeira. Ao pegar o telefone antes de estar completamente acordado, o homem fez uma careta e disse: "Alô, quem é?" Naquele momento, Mr. Wood abriu os olhos e olhou para o hóspede com surpresa. O rosto de Brandon literalmente brilhava de felicidade que enchia sua alma. Quando o homem terminou a conversa, o velho tremia de impaciência. Eles encontraram Diana, encontraram ela. Liam Brown a estava mantendo em sua casa de campo, mas ela conseguiu pular pela janela e o canalha acabou queimado na casa, exclamou Brandon e abraçou alegremente o porteiro do cemitério. Lágrimas brotaram nos olhos do velho. Mr. Wood ficou tão comovido com a história de Brandon que involuntariamente desenvolveu sentimentos amigáveis por todos os envolvidos. Como se descobriu mais tarde, alguns meses atrás, Liam Brown havia sequestrado Diana com a intenção de forçá-la a se casar com ele. Foi apenas um acidente absurdo que ajudou a revelar o plano do policial de vida baixa, que acabou sendo punido pelo destino e queimou junto com sua própria casa. Brandon estava nas nuvens quando finalmente pôde abraçar sua irmã novamente. Agora eles podiam estar juntos e cuidar um do outro, assim como faziam antes, quando eram pequenos e seus pais ainda estavam vivos, e os campos de milho pareciam uma cidade verde infinita. Queridos amigos, deixe seu comentário, dê o seu like e se ainda não for inscrito se inscreva e ative o sininho para não perder mais uma história em áudio.